Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Pedro e Liz Brothers. Esse é meu filhão Pedro, essa é minha filhinha Liz, né? Os principais aí do canal, e eu sou o pai Preto. Hoje, dia 19 de junho, né? Que é Dia Mundial da Conscientização da Doença Falciforme. Eu vou tentar resumir, né? Explicar de uma forma bem simples o que vem a ser a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença do sangue, né? Ela é caracterizada pela deformação da hemácia, que é o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho, no seu formato normal, ele tem um formato arredondado, como se fosse um disco. Ele é liso e flexível, ou seja, pelos vasos sanguíneos ele passa com facilidade. E nós temos a deformação dessa hemácia, que ao invés dela ficar com formato de disco, flexível, mole, ela fica com formato de foice. A anemia, por que o nome é anemia? Porque essa hemácia aí com o formato de foice, ela leva em torno de 10 a 20 dias para ela se desfazer dentro do organismo de quem tem anemia falciforme. E em função disso, vem a anemia, porque a vida dela ela perde antes do tempo. A hemácia boa, a normal, ela leva em torno de 120 dias para se desfazer. E essa defeituosa, ela leva de 10 a 20 dias. Por isso vem o termo anemia. E falciforme em função dessa deformação, que é o formato de foice. Essa hemácia que tem esse formato de foice, ele não é flexível, né? Não é flexível, ele é rígido. Então ele tem dificuldade para passar nos vasos sanguíneos. Imaginemos aqui quando a gente vai, por exemplo, dar banho no cachorro ou num gato. Os pelos vão caindo, né? E à medida em que a água vai descendo, vai escorrendo, a gente vai percebendo que um pelo vai grudando no outro. É mais ou menos o que acontece com o Pedro. O Pedro é que tem anemia falciforme, e a Liz não. Depois eu vou explicar isso aí melhor. A diferença de um para outro. Então o que acontece? A hemácia boa, né, o glóbulo vermelho bom, o gene bom aí, ele trafega pelos vasos sanguíneos de forma normal, sem problema, ele não gruda na parede dos vasos, enfim. A do Pedro, que tem a hemácia boa, mais a hemácia ruim em formato de foice, essa do formato de foice, ela gruda na parede do vaso. Uma hemácia começa a grudar na outra, igual eu falei da questão do pelo do gato e do cachorro. E isso causa uma certa dor. Eu vou tentar depois botar aqui uma imagem, alguma coisa se referindo a isso para vocês terem uma noção. Então, quando na hora de passar o sangue, que começa a embolar essa hemácia defeituosa, é comum a criança sentir dor naquela região onde ela fica embolada. Entendeu? Um detalhe importante é que dentro dessa hemácia temos também a hemoglobina, que ela é responsável por transportar o oxigênio no sangue para todo o nosso organismo. E o que acontece? A hemácia boa, ela transporta oxigênio normalmente, né, nos nossos organismos. E essa defeituosa em forma de foice, ela transporta menos oxigênio. Por isso que a criança que tem, ou adulto, né, que tem anemia falciforme, ela tem essa questão da fadiga, do cansaço muito rápido. Eu vou tentar explicar agora mais ou menos como é que funciona essa questão da criança nascer com anemia falciforme. Qualquer material que vocês forem pegar para ler, vocês vão ver que a anemia falciforme é uma doença hereditária, ou seja, passada do pai para o filho. Eu não sou especialista na área da saúde, que fique bem claro, tá?
A ideia aqui é só conscientizar as pessoas sobre a questão da anemia falciforme. Eu não sou especialista em saúde. Eu discordo um pouquinho desse termo, que a anemia falciforme é uma doença hereditária. Por quê? Porque se ela é hereditária... Calma, Liz. Porque se ela é uma doença hereditária, eu deveria ter, a mãe dele também. Ele nasceu com anemia falciforme, mas ela não nasceu com anemia falciforme. Por isso que eu particularmente falando, lendo, pesquisando, eu não aceito essa informação de que a anemia falciforme é uma doença hereditária. O hereditário é o gene defeituoso, tá? Que a mãe ou o pai podem ter, né? Agora vamos lá, como é que é essa questão da criança nascer com anemia falciforme? Eu tenho 2 genes, a mãe também tem 2 genes. Esses genes, eles podem ser os 2 positivos, digamos assim, o gene bom, vamos falar assim, o gene bom, ou pode ser um gene bom, um gene ruim, ou pode ser os 2 genes ruins, que é o caso dele. Vamos lá, no meu caso, no caso da mãe dele, eu tenho um gene bom e um gene ruim. Esse gene ruim a gente chama de traço falcêmico. Quando no meu caso aqui, eu tenho um gene bom e um gene ruim. Então isso é chamado de traço falcêmico, não anemia falciforme. É um traço falcêmico. É um pequeno defeito nessa formação aí. Como que a criança ela nasce com anemia falciforme? Quando ela pega o gene defeituoso do pai com o gene defeituoso da mãe. Aí, defeito com defeito, nasce com essa questão da anemia falciforme. A Liz, ela é traço falcêmico, assim como eu sou, assim como a mãe deles é. Por que ela é traço falcêmico? Porque ela herdou um gene, um exemplo, positivo meu com o negativo da mãe, ou o inverso. Um ruim meu com um positivo, um bom da mãe. Então, ela não tem anemia falciforme, ele tem. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante, a gente tentar entender. E dentro também do que eu li, do material que eu li, as chances de uma criança nascer com anemia falciforme, nesse caso, é de 25%. Por quê? Vou tentar explicar aqui. Se eu pego, vamos lá, eu e a mãe deles. Se eu pego o meu gene bom com o gene bom da mãe, a criança nasce perfeita, sem problema nenhum, sem defeito nenhum. Se pego o ruim meu com o bom da mãe, a criança nasce com traço falcêmico, ou seja, ela vai ficar com um gene bom e um gene ruim. Se pego o meu bom com o ruim da mãe, é a mesma coisa, ela vai ficar com um bom e com um ruim, ou seja, somam-se 50%. Os outros 25% vai funcionar da seguinte forma, que é para quem nasce com anemia falciforme. É quando pega o gene ruim do pai, conforme eu já falei, e o gene ruim da mãe. Então, dentro dessa fórmula matemática, então as chances de uma criança nascer com anemia falciforme é de 25%. Mas, por exemplo, ele faz tratamento no Hemorrio, na Frei Caneca, né? E lá tem mães lá que tem 2, 3 filhos e todos eles com anemia falciforme. Pode acontecer, tá? Ninguém tá livre disso, não. Tá bom? Já falei da questão do gene. Vou tentar falar agora dos sintomas. O que uma pessoa com anemia falciforme costuma ter ou sentir? A pessoa portadora de anemia falciforme, ela tem propensão a ter infecções mais rápidas a todo tempo do que qualquer outra criança, né, boa de saúde. Por quê? Porque o quadro de defesa deles é sempre mais baixo. Então, por isso ele tem essa propensão de ter sempre quadro de infecção. Uma outra situação aqui que eu acho que é a mais importante de todas são as crises de dores. Lembra que eu falei lá atrás sobre essa questão do vaso sanguíneo, quando as hemácias defeituosas costumam agrudar na parede do vaso sanguíneo e tal? Aquilo ali causa dor, que aquilo ali atrapalha
o andar do sangue. Então aquilo ali causa dor. Pode ser dor nos ossos, qualquer parte do corpo. Essa semana mesmo ele estava reclamando de dor nessa região e também nessa região, quase um pouco abaixo do braço, né? Então ele estava reclamando muito de dor. Tem também uma questão da síndrome do pé e da mão para crianças pequenas, né? Que podem ocorrer aí também nos vasos sanguíneos, nos pés e nas mãos, causando um certo inchaço. Uma outra questão também importante que é o sequestro do sangue no baço. O baço é um órgão que filtra o sangue, né? Em crianças com anemia falciforme, o baço pode aumentar rapidamente, né? E sequestrar o sangue que deveria ir para outros órgãos. Então a gente tem que estar sempre, para ver, né, se o baço está crescendo ou não, normalmente a gente põe a criança deitada e um pouquinho abaixo desses ossinhos da costela, a gente vai apertando, põe a mão por baixo do osso mesmo e vai apertando para ver se aquilo ali tá inchado ou não tá. E se a gente perceber que o baço ele realmente está aumentando de tamanho, é cirurgia na certa, tem que correr, porque em função desse sequestro do sangue pelo baço, né, os outros organismos, cérebro, coração, eles podem ficar sem oxigenação. Então a criança pode morrer aí rapidinho. Uma outra questão também, conforme eu já falei anteriormente, é a questão do cansaço. Como como essa hemácia defeituosa, ela transporta menos oxigênio, então a criança ela tende a ficar cansada mais rápido. Então na escola, né, o pessoal já está ciente, tal, eu sempre aviso, aula de educação física, tá brincando, tá correndo e tal, ficou cansado, o professor já sabe, deixa ele sentadinho no canto, deixa ele descansar, porque isso aí pode vir a ser um problema. Se ele estiver cansado, transportando menos oxigênio, pode dar um piripaque lá e desmaiar. Então ele também já tem essa noção. Se cansou, sentou, descansou. Eu acho que de todos esses 4 sintomas aí, de infecção, crise de dor, síndrome do pé de mão, fadiga, eu acho que a parte principal aí que a gente tem que falar também, eu acho que isso é relacionado às crises de dores. O que acontece? Quando ele tem crise de dor, normalmente a gente entra com a dipirona, né? Medicação prescrita pelo médico especialista. No caso dele é o Dr. Fernando Mageus, que atende no Hemorrio, né? No centro do Rio de Janeiro. Então ele passa dipirona, medicação, tal, quantidade de gotas de acordo com o peso dele e tal. Quando o medicamento não faz efeito, não tem jeito, é internação. É remédio na veia aqui, furou e tal, e olhe lá, às vezes acontece da última vez que ele ficou internado acho que uns 4 ou 5 dias. Eu vou botar no link aqui na descrição de um vídeo feito anteriormente no período que ele estava internado. Vocês podem acompanhar lá, que lá, se eu não me engano, eu acho que eu explico melhor o período que ele ficou internado. Então, quando ele dá essas crises de dores, quando ela estiver muito forte, não tem jeito, é internação. Com relação à questão da infecção, bateu febre, não tem jeito, é internação, tem que correr mesmo. Eu queria falar aqui também, voltando à questão da crise da dor, como é que a gente faz para evitar essa questão da crise da dor? A criança tem que estar sempre agasalhada, principalmente agora, a gente está no outono, né? Indo para o inverno, mas aqui tem feito muito frio. Então a criança tem que estar sempre agasalhada, com um casaquinho, com uma touquinha, com uma luvinha, e evitar o tempo todo o frio, né? Porque o frio enrijece os vasos sanguíneos, então dificulta também a passagem do sangue. Banho tem que ser quente. Banho tem que ser quente, evitar banho frio. Pedro, você alguma vez já foi à praia? Você já foi a rio, a cachoeira alguma vez na sua vida? Não. Nunca foi. Banho de piscina de plástico, já tomou alguma vez? Não. Já tomou? Não, não. Não. Piscininha de plástico? Não. Também não. Por quê? Porque praia, cachoeira, água de rio, piscina, se a criança ela entra e fica muito tempo ali, aquela água acaba resfriando o corpo dela, facilitando essa questão da dor. Então por isso que hoje ele com 6 anos, Liz tem 2, né?
Ele nunca foi à praia, nós nunca levamos ele à praia, nós nunca levamos ele no rio, nós nunca levamos ele para tomar banho de piscina. Às vezes eu morro de pena, às vezes tem uma festinha aqui, ali, a prima dele aqui do lado aqui tem aquela piscininha de plástico, então a gente evita até, para ele não ficar assim triste, né? A gente evita até que ele chegue perto, para não ficar ali vendo uma criança e outra brincando, farreando e ele de longe sem poder entrar na água. Caso não tenha jeito, caso tenha que entrar na água, digamos assim, não é que caso tenha que entrar na água, mas digamos que, vamos supor, ele ficando maior, tendo uma consciência melhor, ele entra na água. Ele vai ter que entrar na água, brincar um pouquinho, sair e se secar logo, para aquela água não secar no corpo dele, para não resfriar o corpo dele. Então esse é uma questão importante que eu queria colocar. Um outro detalhe como é que se descobre se a criança tem ou não anemia falciforme? Através do teste do pezinho. Só que muita gente, infelizmente, não faz. Infelizmente, muita gente não faz, não leva fé, não sei. Questão de responsabilidade de cada um. E o que acontece? Às vezes a criança tem anemia falciforme, você, mãe e pai, vai dar banho no seu filho, banho frio, um exemplo. A criança chorou. Virou inverno, a criança está chorando. Aí daqui a pouco tô com dor aqui, 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 e você fica sem saber o porquê que aquela criança está com dor. Mas é exatamente os sintomas de dores em função dessa questão do tráfego do sangue, dessa embolação da hemácia defeituosa. Então é importante fazer o teste do pezinho por isso, tá? É importante por isso. Essa questão de se fazer o teste do pezinho, para descobrir logo cedo e tentar se tratar. Lembrando que a anemia falciforme, ela não tem cura, ela tem tratamento. Cura não tem, tá? Tem um estudo sendo feito que é sobre a questão da medula óssea, a cirurgia... Oh meu Deus, esqueci agora o termo que se fala. Transplante de medula óssea, cuidado, Liz. Transplante de medula óssea. O que acontece? Ela está sendo estudada, né? Pode curar, senta aí, pode curar a pessoa, a criança, mas ela só é feita em casos gravíssimos, né? E também tem os riscos também. A pessoa pode vir a óbito. Não é uma coisinha assim tão simples e fácil de fazer, não. Então, com relação aos cuidados, eu acho que eu já falei do frio. Alimentação. A gente tem que evitar alimentos gordurosos, beber bastante água. Brincou, cansou, já falei, né? Deixa ela de canto. Evitar a gordura, né, Pedro? Comer coisas enlatadas, coisas do tipo. Tentar comer o máximo do natural possível para evitar aquela questão também. Verduras, frutas, né? Para evitar aquela questão da criação de placas, né? Nas vias, nas artérias e tal. Medicamento é aquilo que eu falei. Sentiu dor, dipirona, se não der jeito, remedinho de febre, se for o caso, se não der jeito, hospital. Não tem jeito. Tem um remedinho que ele toma, mais uma vez, é o caso dele. No caso do seu filho, do seu conhecido, tem médica que vai dizer o que é bom para ele tomar ou não. O objetivo nosso aqui não é fazer ninguém tomar medicamento de qualquer jeito, não. É só um caráter informativo. Então ele toma hidroxidiureia, que é um remédio também que tem pessoas que têm câncer também utilizam muito. O ácido fólico, cuidado aí. O que esse ácido fólico ele faz? Ele ajuda na produção de novas hemácias. Como essa hemácia defeituosa ela se deteriora com menos de 20 dias, então é necessário que o organismo produza mais hemácias. Tá? A hemácia boa, ela dura em torno de 120 dias, essa defeituosa ela leva no máximo 20 dias. Então esse ácido fólico é para ajudar o organismo do Pedro a produzir as hemácias, que ela é importante porque tem a questão da hemoglobina e tal, que transporta o oxigênio. Sem oxigênio, todo mundo sabe, né? Nós não estaríamos aqui.
detalhe também, Liz, só um minutinho. A criança é assim mesmo. O outro detalhe também que eu queria falar é sobre riscos de cirurgia. Crianças, nesse caso, elas tendem a ter mais rapidamente pedra nos rins, pedra na vesícula. Pedro, você já chegou a fazer alguma cirurgia? Sim. Você lembra qual órgão você fez? Não. Não? Foi na vesícula. No final, entre o final de ano 2019 para 2020, Liz, senta aqui, sossega aí, foi descoberto uma pedra na vesícula. Aí ia fazer cirurgia, começou a fazer os exames e tal. Aí logo em seguida veio a pandemia. E todas as cirurgias foram canceladas. Aí aquilo ali já é uma preocupação, porque a pedra ela pode se movimentar e parar em qualquer outro órgão e você ficar sem saber para onde aquela pedra foi. E graças a Deus, por volta de agosto, o pessoal do Hemorrio de novo, com o pessoal do Instituto Fernandes Figueira, né, que é no Flamengo também, no centro do Rio, onde ele fez de fato a cirurgia, por intermédio do Hemorrio, né? Ligaram pra gente para tentar remarcar essa cirurgia. Ele fez a cirurgia da retirada da vesícula. Ele retirou toda a vesícula dele. Não sei se dá para ver. Fica em pé aqui, Pedro. Vamos ver se dá para ver aqui. Não sei se vai dar para ver. Aqui tem um ponto, mas eu acho que não dá para ver direito. Aqui tem um ponto. Vocês podem ver que aqui tem um outrozinho. E aqui do lado tem um outrozinho. Então foram 3 marcações, mais um furinho aqui do lado do umbigo. Foi cirurgia, se eu não me engano, acho que é a laser. Foi de manhã, por volta de, sei lá, 9, 10 horas. Mas graças a Deus a gente veio no mesmo dia. A gente não teve que ficar lá internado, nada, até mesmo em função dessa questão da Covid-19. Então ele não precisou ficar internado, se recuperou super bem. Aí graças a Deus a gente está aqui. Então, relembrando, hoje 19 de junho, né, de 2021, é o dia da consciência mundial da doença da anemia falciforme, né? Por isso que eu estou fazendo esse videozinho de hoje. Tá, pessoal? E vão acompanhando o canal aí, de vez em quando a gente vai estar sempre publicando alguma coisa desse, né, relacionada à doença. Vou tentar entrevistar algumas pessoas, eu tenho alguns conhecidos aqui que também tem. Vou tentar, que é difícil, entrevistar de repente algum médico, especialista. É um pouco complicado por causa dessa questão de direito de imagem e tal, então se torna um pouco complicado. Mas eu vou tentar fazer isso ao longo do canal. Pessoal, se vocês puderem dar uma força aí, né, Pedro? Pedir pro pessoal ir se inscrever, dar um likezinho no vídeo para fortalecer a gente aí, tá? O que vocês puderem fazer aí, pelo menos não curtir o vídeo, né? Já vai ajudar a gente pra caramba aí, tá? Então, finalizando, a nossa ideia é essa. É uma das ideias do canal. Se inscreve no sininho da notificação. Isso aí. Uma das ideias do canal é essa, é passar também um pouco sobre essa questão da anemia falciforme. Que não vou mentir para vocês, é um aperto e tanto, tá, pessoal? Quando dá as crises de dores, que vai pro hospital, é doideira. E você vê teu filho lá internado 3, 4 dias, chorando, sofrendo de dor, é pesado. Não é fácil, não. Mas então, pessoal, vamos lá. Liz, dá tchauzinho lá pro pessoal. Não, mas vem pra cá, pra frente, olha lá. Você tem que aparecer ali, ó. Pede pro pessoal aí, ó. Dá tchauzinho. Se inscreve no sininho aqui na notificação. Se inscreve no canal. É o canal visual. E dá um like no vídeo. É do like o vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Partiu, Brasil. Partiu, Brasil.